No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você pode ganhar até R$ 1.000 de forma passiva todos os meses. Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Provavelmente você já deve ter escutado esse termo renda passiva em algum momento da sua vida. Se você não sabe a respeito do que seria renda passiva, eu vou te explicar de uma forma bem resumida a respeito para que você entenda de uma vez por todas. Imagine o seguinte cenário: no momento que você levanta da sua cama todo dia pela manhã para ir trabalhar, você está gerando uma renda, consequentemente, que é o esforço do seu trabalho. Isso é o que nós poderíamos chamar de renda ativa. É a renda onde, consequentemente, você precisa fazer um esforço ou você precisa vender o seu tempo para que você receba uma renda, né? Consequentemente, a renda seria o seu salário nesse tipo de cenário. E existe também, por outro lado, que é o que a maioria das pessoas fazem quando começam a investir, é gerar renda passiva. E você, através dos investimentos que você faz no mercado financeiro, por exemplo, ao longo do tempo vai gerando rendas ou rendimentos através dos juros compostos que voltam para você e o seu dinheiro consequentemente aumenta de tamanho, proporcionalmente ao tempo que você investe. Isso é o que nós chamamos de renda passiva. E dentro do mercado financeiro existe basicamente dois tipos de investimentos diferentes, né, cada um com sua personalidade, onde você pode gerar renda passiva começando principalmente com pouco, a partir de R$ 10 ou até muitas vezes menos que R$ 10 e você já começa a receber os seus rendimentos. Para ficar mais fácil, eu vou mostrar para vocês na prática também, né, o que seria um cenário onde você possa investir em renda fixa e também um cenário onde você possa investir em renda variável, e isso vai te gerar todos os meses renda passiva, seja R$ 1.000 ou qualquer outro valor que você tenha como meta. Mas antes de nós irmos para a prática, eu pergunto para você: você já faz algum tipo de investimento que te gere renda passiva? Você já recebe rendimento de alguma renda que você já investiu em algum momento? Deixa aí nos comentários e vamos direto para a prática, que é o que realmente interessa ao final de contas, não é mesmo? Aqui eu tenho um mapa, né? Eu criei um mapa para que nós possamos fazer um breve comparativo a respeito de dois cenários diferentes de renda. Um é investimento em renda variável, onde eu tenho possivelmente fundos imobiliários como uma das minhas opções de investimento, e o cenário mais normal e mais seguro, né, que muitas pessoas acabam optando, que é o cenário da renda fixa. Geralmente investimentos de renda fixa são investimentos que têm os seus rendimentos, né, que é aquilo que vai te render renda fixa, seja mensalmente ou anualmente, são atrelados a 3 taxas de juros básicas, né? Geralmente você vai ter investimentos atrelados ao IPCA, que é a nossa inflação, você vai ter investimentos atrelados à taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, e você vai ter também investimentos atrelados à taxa do CDI, que também é outra taxa de juros aí que tem vínculo diretamente com a taxa Selic. A taxa Selic hoje ela é 13,25% ao ano, né? Atualmente ela estava um pouco acima, o Copom cortou essa taxa de juros, e nós temos aqui o CDI, que tem uma taxa de juros aqui próxima hoje de 13,15% ao ano. E o nosso IPCA é uma taxa de juros que também varia. E se eu não estou enganado, hoje ela está aproximadamente em 4% ao ano, né? O acumulado do ano de 2023, no caso, ela já esteve um pouco mais alta e hoje ela já está um pouco mais baixa, né? E aqui são basicamente as taxas de juros. Vou até destacar em verde aqui só para vocês terem mais detalhado. São essas 3 taxas de juros que são usadas como parâmetro para quem investe em renda fixa. Aqui eu tenho uma calculadora financeira para que nós possamos aqui, levando em consideração investimentos que rendam 100% dessas taxas, né? Que rendam 100%, por exemplo, que pague 13% ao ano ou 13,15% ao ano do CDI. Considerando esse cenário, nós precisaríamos basicamente de pelo menos uns R$ 100.000 investidos para nos pagar mensalmente, todos os meses, líquidos já de imposto, R$ 1.000. Então a nossa renda passiva seria um patrimônio equivalente a R$ 100.000 e um rendimento líquido, já considerando livre de imposto, de pelo menos 1%, né? Fazendo uma conta básica, uma regra de 3, se fizermos a conta reversa, onde eu posso considerar, por exemplo, que eu quero receber R$ 1.000 e dividir pela taxa de juros que eu tenho mensalmente rendendo 1% ou mais, acima de 1% ao mês, consideravelmente eu consigo chegar no meu resultado, no meu esforço necessário ali que eu preciso aportar financeiramente para que eu comece a fazer o dinheiro trabalhar para mim consequentemente, tá? Então eu chegaria aproximadamente a esse mesmo capital de 100 mil. É uma conta, uma regra básica de 3, onde eu estou dividindo ali o meu valor, o valor que eu desejo obter pela rentabilidade, né, pela porcentagem da minha taxa de juros que eu tenho como base mensalmente ou anualmente, né? Eu poderia dividir isso por 12% também,
levando em consideração que minha rentabilidade fosse 12% ao ano, eu chegaria nesse valor também de 100 mil reais. Então hoje eu sei que para as pessoas terem esse patrimônio, acumularem 100 mil reais, não é tão simples assim, tá? E aí vocês devem estar pensando, poxa, mas renda passiva não é aquela renda que eu não preciso trabalhar consequentemente para ter esse rendimento? Sim, né? Mas como todos nós sabemos, a vida ela não é feita assim das coisas só na base do querer ou simplesmente só na base do desejar receber mil reais todos os meses. A vida ela é feita de sacrifícios. A diferença é que nesse cenário, ao longo do tempo que você vai guardando o seu dinheiro, vai fazendo uma aplicação financeira, seja no cenário mais seguro, que é a renda fixa, ou em um cenário mais agressivo um pouco, que é a renda variável, fundos imobiliários, ou até mesmo ações de empresas que pagam dividendos, né? Você precisa criar um plano, uma meta para você, e ao longo do tempo você vai colocando isso em prática e vai obtendo seus rendimentos. No caso da renda fixa, por exemplo, eu tenho que rende a taxa Selic hoje, títulos do Tesouro Direto, que são investimentos onde eu pego o meu dinheiro e empresto para o governo, e no caso do CDI, eu tenho investimentos como CDB, que são certificados de depósitos bancários. São empréstimos que eu posso fazer para o banco através do investimento nesses títulos. E eu preciso ter pelo menos um rendimento que pague 100% dessa taxa aqui, que hoje está em 13,15 o acumulado nos últimos 12 meses. E a mesma coisa para a taxa Selic, para investimentos que tenham a rentabilidade da taxa Selic, que paguem também pelo menos 100% dessa taxa. O exemplo mais prático e mais seguro que eu tenho hoje, que é um investimento mais seguro até na renda fixa, é o Tesouro Selic, que vai estar sempre rendendo diariamente essa taxa de juros aqui de 13,25. E eu tenho a possibilidade de resgatar esse dinheiro a hora que eu desejar. Então, se eu investir, por exemplo, 100 mil reais em Tesouro Selic e eu quero resgatar mil reais mensalmente, eu posso fazer esse resgate. O CDB, que tem liquidez diária, que paga 100% do CDI, eu tenho essa mesma possibilidade. Se for um investimento que tem um prazo de vencimento, aí eu já não consigo fazer esse resgate. Ou se eu fizer esse resgate, eu tenho o risco de ter uma rentabilidade inferior ao que eu esperava, ou até mesmo muito mais abaixo, por se tratar de uma taxa de juros que também sofre oscilação, né, que acaba variando de acordo com o que for acontecendo em nossa economia. E essas taxas de juros geralmente se comportam de acordo com a nossa taxa Selic. Se a taxa Selic sobe, o CDI também sobe, a inflação consequentemente pode estar mostrando reflexo de alta também. Ela é uma taxa que teoricamente controla todas as outras taxas de juros, a nossa inflação e todos os outros índices financeiros também que são usados como parâmetro, seja para rendimento de aplicação financeira, para reajuste de aluguel, para reajuste de juros de financiamento e etc. Todas essas taxas de juros estão atreladas diretamente à nossa taxa Selic, que é como se fosse a nossa taxa mãe aí de todas as outras taxas de juros que nós conhecemos. Então eu sei que, consequentemente, você vai levar um determinado tempo para que você possa receber todos os meses mil reais de forma passiva, principalmente se for levando em consideração a renda fixa, que é provavelmente um caminho mais demorado. Agora, olhando por outro cenário, onde nós temos aqui uma possibilidade que também existe, que é investindo em renda variável, especificamente em fundos imobiliários, eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Quando você faz um investimento em renda variável, em fundos imobiliários, você está comprando uma cota, você está se tornando investidor de um grupo ali, de um fundo de investimento que tem um foco em investir em imóveis, em títulos de dívidas do setor imobiliário e principalmente, por exemplo, receber aluguéis de ativos fixos, né, de ativos que são físicos também, como por exemplo galpões logísticos, shopping centers, lojas comerciais e diversos outros imóveis ali que podem estar destinados a um fundo imobiliário. E através da compra, quando você compra essa cota, você é dono daquela cota e mensalmente aquele fundo imobiliário vai render algum rendimento, vai te pagar algum rendimento de acordo com a quantidade de cotas que você tiver sobre sua posse que você tiver investido. Um exemplo disso, uma cota de MXRF11, com base aqui na cotação do último rendimento pago, era o equivalente aqui a R$ 10,71. Se você investisse apenas R$ 10,71, você recebia 12 centavos de rendimento, consequentemente no próximo mês, a partir dos primeiros R$ 10 que você investisse. E isso, com o passar do tempo, você vai criando um efeito bola de neve, que consequentemente vai aumentando de acordo com a quantidade de cotas que você também fosse obtendo ao longo do tempo. Imagine o seguinte, né, que com uma única cota nos últimos 12 meses, você receberia o equivalente a esses rendimentos aqui que eu tenho mensalmente distribuído ao longo dos últimos 12 meses, desde agosto do ano de 2022 até o último rendimento de julho, que foi pago agora no mês de agosto de 2023. São assim que os rendimentos de fundos imobiliários são pagos. Eles são apurados, né, tem um regime de competência de um mês e pago no outro. Apurou, por exemplo, os rendimentos em julho, paga em agosto. Os rendimentos de agosto vão ser pagos quando? Em setembro. Os de setembro, em outubro e assim sucessivamente, né? Sempre tem a apuração do resultado de um mês e assim eles fazem a publicação da própria respectiva data de pagamento, assim também como o caso do rendimento. E aqui nos últimos 12 meses você teria recebido
o equivalente a R$1,20 apenas com R$10 que você tivesse investido. Então presta atenção, né? Como o efeito bola de neve, quanto mais você se esforçar e se dedicar a colocar metas ao longo do tempo para você atingir e gerar a renda passiva todos os meses para você, você vai criando um efeito cascata, um efeito bola de neve, e isso vai ficando cada vez mais próximo. Porque se com uma cota, por exemplo, você receberia em 2 meses R$1,20, imagine assim que você investisse as suas primeiras 100 cotas nesse fundo imobiliário, o que seria equivalente ali a aproximadamente R$1.071. Você já teria recebido mensalmente uma média de R$10 a R$11 todos os meses, e o acumulado dos 12 meses que você receberia seria próximo de R$120. E isso apenas investindo R$1.071. E lembrando, tá, que todos os rendimentos que são vindos de fundos imobiliários têm a isenção de imposto de renda, porque esse imposto já é pago ali pelo próprio fundo imobiliário quando ele faz a apuração dessas receitas. Então todo rendimento que vem desses fundos imobiliários é isento de imposto, já é livre de imposto, é líquido, o que não acontece na renda fixa, tá? Muitas vezes o seu rendimento, para que você tenha pelo menos ali no caso da nossa projeção líquido de imposto R$1.000 todos os meses, você precisa ter uma rentabilidade com R$100.000 investidos acima de 1% já bruta, né? Para que quando descontado o imposto desse rendimento, a rentabilidade seja no mínimo de 1% líquida já de imposto, para que você possua os seus R$1.000 de renda passiva. Fundos imobiliários isso é diferente, já vem líquido de imposto, então você recebe todos os meses, não precisa se preocupar em questão de pagar imposto sobre rendimento nenhum. Então ao longo do tempo, quanto mais cotas você acumular, no caso aqui de exemplo do MXRF11, mais rendimentos você recebe. Lembre-se disso, né? É duas coisas que são cruciais para quem quer gerar renda passiva. É o tempo e o quanto você pode investir mensalmente. Se você começar com pouco, vai demorar um pouco mais, né? Vai levar tempo até que você tenha um patrimônio expressivo acumulado e receba uma quantidade alta de rendimento. Mas com o passar do tempo, supondo que você compre 1.000 cotas de MXRF11, isso já começa a pagar algo mais interessante, né? Você vai ter pelo menos uma média de R$110 a R$120 todos os meses de renda passiva. E aqui, por exemplo, nos últimos 12 meses, nós teríamos recebido R$1.200. Já chegou quase próximo de um salário mínimo, sem contar que você tem a possibilidade de ter as suas cotas valorizadas com o passar do tempo. E ao longo do tempo, quanto mais cotas você for acumulando, né? Supondo aqui que o seu patrimônio acumulado em cotas de fundos imobiliários fosse de 50 mil, o que daria próximo de 5.000 cotas. Teríamos aí uma renda passiva de um pouco mais de R$500 todos os meses. E aí você fica imaginando, cara, R$50.000 hoje em dia para guardar é difícil? Não, não é. Nem R$100.000 não é tão difícil assim. O que vai mudar é suas prioridades e o seu planejamento para que você atinja essas metas mais rápido. Para algumas pessoas pode ser um pouco mais demorado, para outras nem tanto. Para algumas pessoas, às vezes, guardar R$50.000 pode ser até fácil, ela consegue isso dentro de um mês. Ela já consegue ter uma renda mais elevada, consequentemente ela já consegue investir o seu dinheiro e fazer esse dinheiro trabalhar para ela ao invés de ela trabalhar para o dinheiro, né? Que é o que geralmente nós fazemos o tempo inteiro. Trabalhamos para o dinheiro, mas dificilmente pensamos em fazer o dinheiro trabalhar para a gente de uma forma que ele pague, né, todos os meses algum rendimento e a gente possa usufruir disso, que você possa usufruir disso de alguma forma. Porque às vezes os primeiros R$10 que você ganha de rendimento não vão ser tão interessantes assim, né? Mas imagine um cenário que todos os meses você tenha R$500 a mais na sua renda. O seu salário, por exemplo, mais R$500, ou em um cenário onde você tem o seu salário mais R$1.000 todos os meses, ou consequentemente em algum momento os seus rendimentos é maior do que o seu próprio salário. Isso é possível de acontecer, né? É o que eu falei. Temos que trabalhar sempre dentro da realidade. E duas coisas que são essenciais para fazer isso ser bem sucedido é o tempo e o quanto o esforço financeiro e o planejamento que você coloca em prática. Mas continuando aqui a nossa projeção em um cenário de renda variável, para que nós possamos receber pelo menos aí R$1.000 em renda passiva, com este fundo imobiliário aqui nós precisaremos ter pelo menos o equivalente a umas 9.500 cotas ou algo próximo disso para todos os meses. Nós poderíamos receber aí R$1.000, né? Se aumentar aqui, por exemplo, para 9.500 cotas, teremos aqui uma média já de R$1.000 pagos mensalmente. Em alguns meses um pouco mais, porque se trata de renda variável e esses rendimentos acabam sofrendo uma oscilação de acordo com o resultado dos fundos imobiliários. Então em um mês você poderia receber um pouco mais de R$1.000, em outros você já receberia muito mais que R$1.000 e assim sucessivamente. Neste cenário aqui, com 9.000 cotas que você poderia comprar de MXRF11, você teria um investimento aproximado de R$101.745 e recebido aqui o equivalente a R$11.400
nos últimos 12 meses. Lembrando que ainda existe a possibilidade de essas cotas serem compradas muito mais baratas que R$10, porque os preços dessas cotas variam em alguns momentos também, e você ter uma valorização também, né? Então, tipo assim, você poderia comprar essas cotas a R$9,50, a R$10 e elas se valorizarem e atingirem R$11 ou R$12. E aí você receberia os seus rendimentos livres de imposto, mas você teria uma valorização também das suas cotas, então o seu patrimônio teria dois fatores aí ao seu favor. O rendimento, que já é uma renda passiva e os juros já estão trabalhando ao seu favor, mais uma segunda hipótese que é essas valorização das cotas. Então, no cenário mais acelerado e mais um pouco arriscado, querendo ou não, na renda variável você tem a possibilidade de ter a sua renda passiva aumentada de uma forma mais expressiva, o que consequentemente em renda fixa você precisa de mais tempo para que isso aconteça, e lembrando que sempre existe um imposto em cima da maioria desses rendimentos que acaba, né, diminuindo ainda mais o meu rendimento líquido neste cenário. O que eu espero ter deixado de importante para vocês, a mensagem é que isso aí não é algo difícil de acontecer e de você atingir, principalmente. Atingir os seus primeiros R$10 em renda passiva pode ser muitas vezes difícil. Com o passar do tempo, consequentemente, isso vai melhorar. Até você atingir os seus primeiros 100, seus primeiros R$200, os seus primeiros R$300, né? Você tem patrimônio guardado, você tem, por exemplo, os seus primeiros R$10.000 aplicados em uma aplicação financeira, vai parecer difícil, mas é algo que você, depois que você colocar em prática, vai fazer parte dos seus hábitos. Então são hábitos bons e saudáveis que vão te trazer retorno. Não no imediato, né? Lembre-se, não no hoje e agora. Automaticamente coloquei o dinheiro, já vai acontecer uma explosão na minha conta. Não é isso. Mas o mesmo hábito saudável que você tenha de guardar, de investir, de aplicar, de usar bem o seu dinheiro, você fazendo isso repetidas vezes ao longo de um tempo, você vai colher bons frutos disso aí. Diferente de que se você use de uma forma mais irresponsável o seu dinheiro, consequentemente você vai colher coisas ruins também, né? Você vai acabar se endividando, você vai acabar não conseguindo atingir até seus objetivos, realizar os seus sonhos muitas vezes. Isso acaba, né, trazendo o efeito reverso do que a renda passiva pode te gerar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever no canal, que você acompanhe os nossos conteúdos aqui semanalmente. Compartilha com seus amigos, deixa o seu gostei, compartilha conosco se você também já tem algum tipo de renda passiva, se você já gera renda passiva com seus investimentos, compartilha conosco aí, pois eu vou ficar muito feliz em ler os comentários a respeito disso, e de que vocês também estão buscando a liberdade financeira da mesma forma que eu busco todos os dias, estudando, me dedicando, colocando em prática, e vai ser muito interessante que eu acompanhe isso com vocês também. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento com mais conteúdos aí sobre investimento.